Tivemos uma pesquisa divulgada hoje, pesquisa Meio Ideia, divulgada mostrando o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, como candidato de direita mais competitivo para enfrentar o presidente Lula. Em um eventual segundo turno entre Lula e Tarcísio, o presidente teria 44,4% dos votos contra 42,1% do governador. A diferença configura um empate técnico dentro da margem de erro da pesquisa, que é de 2,2 pontos percentuais. Já o senador Flávio Bolsonaro, a liderança de Lula é mais folgada. Em um segundo turno entre os dois, Lula venceria por 46,2% frente a 36%. Nos demais cenários de segundo turno testados, Lula aparece à frente de adversários também como Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado, Michele e Romeu Zema. Essa pesquisa ouviu 2.000 pessoas entre os dias 8 e 12 de janeiro desse ano, por meio de entrevistas por telefone, com a margem de erro, então, como falamos, de 2,2 pontos percentuais. Como podemos ler esses números, essa pesquisa aqui agora, Sakamoto, dando um start, de certa forma, no ano eleitoral? Primeiro, com relação aos dados do Tarcísio e do Flávio, né, essa pesquisa ela é a primeira pesquisa presidencial do ano, divulgada no ano, e ela bate, na verdade, de frente com a pesquisa, com o sentido da pesquisa Genial Quest, que havia sido divulgada no final do ano, em que no segundo turno estava todo mundo mais ou menos pau a pau, os candidatos do campo bolsonarista estavam mais ou menos pau a pau, e o presidente Lula à frente, assim, ou seja, Flávio e Tarcísio sem grandes diferenças. Agora, no primeiro turno, Flávio Bolsonaro estava bem à frente de Tarcísio de Freitas, né? E aquela pesquisa Genial Quest, inclusive, tinha animado o senador Flávio Bolsonaro. Vamos lembrar que o senador Flávio Bolsonaro entra na campanha eleitoral ungido pelo seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está preso, né, cumprindo pena por tentativa de golpe de Estado, e ele unge isso muito dentro de uma estratégia de tentar forçar o Centrão, sequestrar a candidatura presidencial, falar, é minha, enquanto vocês não tirarem meu pai da cadeia, né? Então, só que como isso não aconteceu ainda e houve pesquisas positivas para o Flávio, né, para o senador, ele foi ficando e está animado para concorrer, a gente vai até falar depois do Tour Europa 2026 dele e do irmão, né, nesse sentido, para angariar apoio, mas estava lá animado. Essa pesquisa, ela dá uma animada para o Centrão, novamente, para o governador Tarcísio de Freitas, que tem sido criticado pelo bolsonarismo por não dar suporte à candidatura de Flávio Bolsonaro, mas também é o que o pessoal esperava, né? Flávio tira o doce da boca da criança, não vai rolar o apoio feliz da vida, né? Então, o que acontece? Você vai pegar isso mostra o quê? Que no primeiro turno, mais ou menos, o pessoal lá, mas segundo turno, o Tarcísio de Freitas mais competitivo que Flávio Bolsonaro, né? É claro, pesquisa é retrato de momento, vamos ver como é que isso vai se desenrolar nas próximas semanas e meses. A data, guardem uma data que é 4 de abril, que é o prazo máximo de desincompatibilização de detentores de cargo público para poder concorrer a outros mandatos. Ou seja, se o governador Tarcísio de Freitas quiser concorrer à presidência da República, ele tem que renunciar ao cargo de governador do estado de São Paulo até 4 de abril. Se passar dessa data ele não renunciar, ele não será candidato à presidência da República, mas sim à reeleição do estado de São Paulo. Outros dados, estava vendo aqui a íntegra da pesquisa, né? Só para finalizar, tem dados interessantes, que é o primeiro dado espontânea. Espontânea é aquela que a pessoa você joga. Quem é a pessoa que você vai votar para presidente, sem dar nenhuma opção? Nesse caso espontâneo, o Lula bate 32%, Jair Bolsonaro 9,5%, mostrando que tem gente que não sabe que ele está preso. Ele está preso, não vai concorrer, está inelegível. Depois, Flávio Bolsonaro aparece com 6,6%, Tarcísio de Freitas com 6,1%. É interessante, você fala, nossa, tá na espontânea praticamente está empatado. Tá, né? E Michele depois 3,6%, Ratinho, Eduardo Leite, Ciro Gomes, Ronaldo Caiado, Zema, Eduardo Bolsonaro, Renan Santos não chegam a 2%. O ponto é que, apesar de estar empatado, nesse caso, na espontânea Flávio e Tarcísio, mostra que o Flávio, que acabou de ter a candidatura anunciada, já aparece bem, o pessoal já está transferindo isso na cabeça das pessoas, né? Então, é uma situação que, na verdade, mostra-se, por mais que tenha isso, ainda assim, mostra positivo pro Flávio. Repito, primeiro turno também, Tarcísio aparece melhor do que o Flávio,
não tenha dúvida nenhuma, só que a candidatura do Flávio acabou de ser colocada, então vai tempo, né? E é isso, Natália, a pesquisa dá um sopro de esperança para Tarcísio e para o Centrão, que gostariam de ver o candidato à presidência da República. Queria te ouvir também, Ronilson. Então, da Quest do ano passado para essa, que leitura a gente pode fazer para os próximos meses e para os prazos também, que o Sakamoto bem coloca aqui, que Tarcísio tem que ficar de olho, né? Eu acho que nada tá dado ainda. Eu ainda vejo o Tarcísio como, sabe, aquelas bandas que estão sempre anunciando o último show, tipo, tá e não tá, sabe? Los Hermanos fez uns 10 últimos shows da vida. Acho que o Tarcísio ainda está nesse jogo, né, que tá ou não tá, não tem um apoio do Bolsonaro, e aí, olhando o seu horizonte com uma reeleição praticamente garantida, possibilidade, né, bem consolidada, e ou entrar nesse embate de candidatura à presidência. Eu acho que aqui, mais do que um cenário, eu acho que está em jogo aqui o tipo de personagem que vai fazer essa disputa com o Lula. E eu acho que tanto o Flávio quanto o Tarcísio entendem que esse personagem ele deve ser mais moderado, né? O mercado, grande parte do Centrão, olha para Tarcísio e vê no Tarcísio uma certa áurea de moderação que o torna um candidato ideal para afastar qualquer possibilidade do bolsonarismo raiz, do bolsonarismo mais radical ou do Flávio, né, que traz esse legado dessa radicalização, dessa memória recente ainda do Bolsonaro. Por outro lado, o Flávio está fazendo exatamente uma performance desse personagem, mais moderado, né, distante ali da radicalização do irmão, embora, né, recebeu esse apoio cada vez mais conjunto, vão fazer uma tour junto, quase como uma dupla sertaneja em tour pelo mundo, em busca de apoio, etc., mas o Flávio vai fazendo esse papel de moderação. O Flávio tem veiculado cada vez mais imagens e vídeos dele visitando, indo em igrejas, por exemplo, né, assistindo culto, recebendo orações, com a fala mais moderada, apesar da sua defesa, da anistia geral e irrestrita, claro, tem a ver diretamente com o seu pai, mas que vai com aquela voz mansa, sem aquela postura explosiva, como tem o Eduardo. Esse personagem moderado é o personagem compreendido como capaz de receber o maior apoio, inclusive o apoio do mercado. É essa figura que o mercado gostaria, identifica, por exemplo, no Tarcísio, e vai vendo que o Tarcísio realmente vai ficando mais para trás. Então, enquanto o Tarcísio vai vivendo em cima do muro, olhando um horizonte de uma reeleição quase garantida, ou entrar num embate de uma candidatura à presidência que já está decidido que não tem mais o apoio de Jair Bolsonaro porque ele escolheu o filho, o Flávio vai dando tração para a sua candidatura, porque agora ele realmente assumiu que ele é o candidato escolhido pelo pai, vai vestindo recebendo essa áurea, né, e contando com essa transferência de votos ou de intenções de votos, e vai construindo esse personagem moderado, né, obviamente ele não vai dizer isso, mas tentando se distanciar de alguma forma também da forma agressiva, explosiva, né, muito ameaçadora na sua performance do próprio pai, de maneira que ele vai ganhando cada vez mais espaço. E à medida que Abril chega e Tarcísio definitivamente não entra na jogada, o Flávio vai colhendo esses louros de se colocar como uma grande opção de embate com Lula num segundo turno.